Olá, o grupo é composto por mim, Diego, Ana Flávia, Carolina Montilho, Giovana Vaz, Elias Marcos e Isabela Ceroni. E iremos falar sobre juros. Bom, estudos mostram que os juros já vêm sendo praticados desde a antiguidade, desde 2000 a.C. Porém, na época, a moeda de troca eram as sementes. E na falta destas, eles trocavam seus bens pessoais. Bom, a partir do ano 575 a.C. foi criada uma firma de banqueiros internacionais, que obtinham sua renda através dos juros cobrados para vendedores internacionais, assim como é feito nos dias de hoje. Muitas dessas práticas que se estabeleceram na época são seguidas até hoje no cenário financeiro atual. Olá, eu sou Ana Flávia e irei falar sobre os juros simples. Juros simples são uma modalidade de capitalização em que a taxa de juros é calculada de acordo com o capital inicial, onde o valor aplicado da dívida, empréstimo ou investimento é aplicado com uma correção chamada taxa de juros, que é expressa em porcentagem. Os juros são calculados considerando o período de tempo em que o capital ficou aplicado ou emprestado. Para calcularmos os juros simples, nós fazemos a conta capital, que é o valor inicial, vezes a taxa de juros e vezes o período de tempo em que ficou aplicado ou emprestado. Bom, para sabermos o valor total, que dos juros mais o capital, nós fazemos o montante, que será os juros mais o capital. E para simplificarmos as duas contas, nós podemos fazer as duas juntas, que ficaria capital vezes 1 mais a taxa vezes o período de tempo, que dará o montante total. Os juros compostos são uma espécie de juros, onde a taxa é aplicada em cima de um valor já corrigido, ou seja, de um valor já taxado anteriormente. E dessa forma, os juros compostos também são conhecidos como juros sobre juros. Hoje em dia, a maioria das organizações utilizam juros compostos ao invés dos juros simples, e dessa forma o valor a ser pago para a organização, no caso de um empréstimo, ou recebido da organização, no caso de uma aplicação financeira, é muito maior do que o valor aplicado a juros simples, já que os juros compostos se modificam exponencialmente. A fórmula para calcular os juros compostos está aqui no slide, onde M é o montante a ser pago para a organização ou recebido da organização, C é o capital investido ou o empréstimo pego, I é a taxa e N é o tempo que dura o empréstimo ou o tempo que dura a aplicação. Oi, gente! Agora eu vou dar alguns exemplos sobre juros simples e juros composto, onde vamos iniciar com juros simples, utilizando a fórmula juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tudo dividido por 100. Agora vamos ao primeiro exemplo, onde uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Bom, a gente já tem aqui as informações, onde temos o capital, a taxa, que é 2%, ou podemos utilizar o 0,02, só que nesse caso a gente não vai utilizar. Esse 0,02, na verdade, seria já a divisão por 100, mas a gente vai utilizar os 2% mesmo. A divisão por 100 vamos utilizar nos juros compostos, que vai ser mais fácil para entender. O tempo, que é 14 meses, e nisso a gente vai ter que descobrir o montante. Bom, substituindo na fórmula, a gente coloca o capital, que é 1.200, vezes 2, que é a taxa, e vezes 14, que é o tempo. Bom, aí a gente faz a conta, no caso, que seria 1.200 vezes 2 vezes 14, que daria esse resultado, 36.600. Aí isso a gente divide por 100, que vai obter esse resultado aqui, que é esse valor. Bom, esse valor é o juro simples, e agora a gente precisa descobrir o montante, onde o montante é o capital mais os juros. Nesse caso, o nosso capital é 1.200, mais os juros que a gente acabou de descobrir, que é 336, perdão, e vai dar esse resultado como montante final. Bom, agora no segundo exercício, ele é um pouquinho diferente do primeiro. Vamos lá.
Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos sobre a taxa de juros de 5% ao mês gerou um montante de R$ 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Bom, nessa situação, a gente tem que descobrir o capital, não o montante. Nisso, nós temos as informações aqui. A taxa, o capital a gente não descobriu ainda. Temos a taxa, o tempo e o montante. Só que nessa situação, a gente vai substituir, porque no primeiro nós utilizamos o montante é igual ao capital mais os juros, só que nessa situação a gente vai utilizar os juros é igual ao montante menos o capital. Então, vamos utilizar assim, o montante menos o capital, aí coloca a fórmula normal do juros simples, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui a gente obtém o 5 vezes 24 vai dar 120, dividido por 100 vai dar 1,2C. E para ficar mais fácil, a gente vai pegar esse C e passar para esse lado, que no caso vamos somar aqui, que vai ficar isso aqui, ó. 1,2C mais 1C, que somando esses dois vai dar 2,20C. Só que nesse caso, não precisa colocar o C, só passa esse aqui para esse lado já, mudando, e vamos ficar com 26.950 dividido por 20, onde vamos utilizar os 26.950 dividido por 2,20, que vai ser isso aqui. Vamos obter esse resultado, e esse resultado aqui, ó, vai ser o nosso capital. Bom, agora eu vou dar os exemplos sobre juros composto, onde vamos ter a fórmula do montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Bom, agora vamos ao primeiro exemplo, sendo ele. Aplicando hoje na caderneta da poupança a quantia de R$ 20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%. Bom, nesse exemplo, ao invés de utilizarmos o 0,5%, que é esse aqui, nós vamos utilizar esse valor aqui, para ficar mais fácil da gente resolver. Bom, nisso, vamos substituir na calculadora o valor. Aqui, temos... vamos fazer primeiro o que está em parênteses, que seria o 1 mais o 0,005, tudo isso elevado ao 48, que daria esse valor aqui. Pronto. E nesse valor, vamos multiplicar pelos 20.000 que temos que fazer. Multiplicamos e vamos encontrar esse resultado. Ou seja, o valor final do montante vai ser 25.409,78. Bom, agora vamos para o exemplo 2, tendo determinado capital gerou após 24 meses um montante de R$ 15.000. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. Bom, nessa situação, temos a mesma coisa que no juros simples. Aqui temos o montante, mas não temos o capital. Então, vamos ter que inverter, que nem a gente fez do outro jeito. Bom, temos as informações aqui. E agora vamos aplicar a situação. Como aqui em cima ficaria o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, que seria 0,02. Lembrando que no juros composto é mais fácil a gente utilizar esse valor aqui, para não ter que dividir depois e ficar mais difícil. Utilizamos esse valor elevado a 24, que é o tempo determinado. Bom, nessa conta,
Realizamos aqui. Vamos ter 1 mais o 0,02, tudo isso elevado aos 24 meses. Vai dar esse valor aqui. E nisso, não temos nada para multiplicar, pois a gente não tem o capital. Então, o que que faz? Aqui, como nosso montante é de 15 mil, não sabemos nosso capital, mas temos o valor que foi dado daqui da parênteses, que é o que eu tinha mostrado. Vamos colocar tudo para não ficar mais complicado, né? A gente vai passar esse valor para o outro lado. E vai ficar assim, 15 mil dividido por 1,60843. E assim, temos o valor do nosso capital, sendo ele 9.325,86. Existe uma palavra que faz parte do cotidiano das pessoas. Essa palavra se chama juros. Do recebimento do primeiro boleto à abertura de uma conta no banco, passando por compras a prazo, ela vai estar lá informando que há um atraso no pagamento. Mas para entender em quais áreas se utiliza os juros, é necessário compreender a diferença entre juros e taxa. Taxa é um pagamento obrigatório por um serviço. Juros é um preço que se paga por um aluguel ativo. Por exemplo, quando se pega dinheiro emprestado, se paga juros pelo uso do dinheiro ao longo de um determinado tempo. Os juros é basicamente uma remuneração em forma de percentual paga a quem disponibilizou um empréstimo ou a quem for fazer o investimento. Com isso, dá para entender as áreas que utilizam os juros. Se vê a aplicação dos juros na área do investimento, como em jogos de tabuleiros, que acaba fugindo do real, mas com situações que realmente acontecem. A aplicação dos juros em banco, em empréstimos ligados entre pessoas, também a aplicação dos juros nas progressões, né? No juros simples, o saldo cresce para a progressão aritmética. Nos juros composto, o saldo cresce para a progressão geométrica. E, contudo, o setor terciário é um dos mais que se utiliza a aplicação dos juros e que é possível se ver normalmente. Bom, agora que já entendemos bem o que é juros simples e composto, queremos ressaltar bastante a importância do mesmo para os dias atuais. Bom, os juros podem pode ser um grande benefício para as pessoas, como também não muito bom para outras. Bom, o benefício principal do mesmo é tanto para as pessoas que vendem quanto as pessoas que compram. Por exemplo, para a pessoa adquirir um bem maior, que tem maior valor, como uma casa e um carro, por exemplo, raramente as pessoas compram isso à vista. E graças aos juros elas conseguem comprar os mesmos parcelando isto. Daí tanto a pessoa que vende lucra com isso, quanto a pessoa que não teria condição de comprar à vista consegue comprar esses bens. E pode ser também muito prejudicial no endividamento das pessoas que não têm conhecimento do que é juros simples e composto, por exemplo, juros simples e compostos. Virando isso uma grande dívida e deixando a tela com o nome sujo, às vezes até por um valor pequeno, mas a pessoa não vai atrasando ou não tem noção do que aquilo pode virar, e o que a pessoa vai pagar um valor X, isso pode dobrar, e várias vezes por conta dela não ter esse conhecimento e se enredando, achando que é pouca coisa, e principalmente no caso de uma compra a juros compostos, por exemplo.